O Vasco realmente não tem chance de passar pelo Flamengo? É isso mesmo? Para vocês que não estão sabendo, né, acabou que deu Flamengo e Vasco de novo nas semis, né, diante das combinações da última rodada do Campeonato Carioca. E já começou a pipocar na mídia, né, toda a projeção desse clássico. Eu acho que vai ser isso durante a semana inteira. E o Flávio Prado, lá da Jovem Pan Esporte, deu essa seguinte declaração, né, que em 2 jogos a chance do Vasco passar pelo Flamengo é de zero, né, devido a esse retrospecto recente, diferença dos times, né, que a diferença, a probabilidade do Vasco passar do Flamengo é zero. E vocês concordam com isso? Bom, obviamente que é só você parar para pensar um pouco que você vai ver que a chance não é zero, né? Obviamente. Em teoria é 50%, porque os dois times têm chances iguais de ganhar, mas isso não é o que vem acontecendo, né? Independente da qualidade técnica, né? Porque o Flamengo há muito tempo é o melhor time do Rio, assim, objetivamente, né? Isso não é opinião. Em títulos, em quantidade de investimento, o Flamengo é muito melhor que todos os outros times do Rio há muito tempo e mesmo assim, por exemplo, não consegue ter uma supremacia contra o Fluminense, né? Pelo contrário, é um confronto equilibradíssimo. Mesmo por muitas vezes, acredito que todas, o Flamengo sempre entrando com 11 melhor que o Fluminense. O Botafogo agora conseguiu dar uma equilibrada com se vendendo, né? Virou a SAF Botafogo. E o Vasco, mesmo com o SAF, mesmo investindo, com um time ruim ou com um time bom, só foram 2 vitórias nos últimos 30 jogos. Então é uma freguesia enorme. Não ganha do Flamengo em final desde 88, né? A última final entre Flamengo e Vasco foi em 2019, né? Que o Flamengo ainda não era esse Flamengo atual, foi antes, né? Vocês podem estar pensando. Foi antes do Jorge Jesus chegar. E foi um passeio, né? O Bruno Henrique deitou neles. Foi 3-1 o primeiro jogo na final, né? Mas poderia ter sido bem mais. Então, eles estão muito incomodados com isso e essa frase do Flávio se originou da resposta do Verratti, né, após a classificação do Vasco, falando que estava com sede de revanche para cima do Flamengo, né, que se classificaram. Ele acreditava que o Vasco estava pronto para dar o troco no Flamengo, né? E o Flávio Prado falou que a chance do Vasco avançar era zero. Bom, eu não vou me isentar, né, da pergunta, né, que eu coloquei aqui no título, porque, como eu disse, é óbvio que o Vasco tem chances matemáticas, mas falando assim abertamente, eu não acredito, né, que o Vasco vai passar pela gente. Obviamente, primeiro porque eu sou Flamengo, né, então eu torço para que o Flamengo ganhe do Vasco sempre. Mas também porque o Vasco nos últimos 30 jogos só venceu 2. E ele precisaria de pelo menos uma vitória para avançar do Flamengo, ou 2 empates e passar nos pênaltis, né? O que eu acredito que não vai acontecer. Porque o Vasco, digamos assim, na melhor das hipóteses, ele poderia fazer um jogo muito bom contra o Flamengo e até vencer um jogo. Mas em 2 jogos eu acho extremamente improvável que o Vasco consiga vencer o Flamengo. Evidentemente que clássico é clássico, né? Tudo pode acontecer. Os times se igualam justamente por conta dessa rivalidade, né? Então nem sempre a qualidade técnica prevalece, que é um jogo muito brigado. Às vezes os jogadores mesmo esquecem de jogar para brigar. E o Vasco acho que vai se pautar muito nisso, né? Porque a distância técnica é muito grande. Então acredito que os jogadores do Vasco vão vir pra briga, assim, vão vir para embate, para tentar truncar o jogo e tentar, numa bola bandida, passar pelo Flamengo. Mas seguindo a lógica, né? E a lógica tem sempre caído pelo lado do Flamengo, pendendo a nosso favor. Eu acredito que o Flamengo vai passar do Vasco, como vem passando recentemente, né? Sem dificuldade. Ainda mais esse time do Felipe Luiz, que é ainda melhor. Mas eu não diria que a chance do Vasco é zero, né? Porque o último jogo foi um amasso do Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo tem esse problema crônico de não aproveitar as oportunidades que cria, né? Poderia ter matado o jogo, poderia ter feito 3-4 no Vasco no primeiro tempo, não conseguiu, só saiu o gol por conta de um pênalti. Tudo bem que teve o gol do Plata que foi anulado ali milimetricamente, mas o Flamengo jogou muito bem no primeiro tempo e só saiu com a vantagem de um gol. O Vasco no segundo iniciou bem o segundo tempo, né? O Verratti botou a bola na trave, né? Que é a especialidade deles, né? O Verratti é o melhor cabeceador do país. Então, o Flamengo poderia ter começado o segundo tempo com o jogo empatado, né? 1-1.
O Flamengo correu um certo risco naquele início de segundo tempo, entrou meio desligado. Mas aí o Felipe Luiz conseguiu ler bem o jogo, né, e mudou. E aí o Flamengo tomou conta do jogo de novo, o Wesley acabou com os caras, né, deixou todo mundo pra trás, né, baixou o espírito do Messi nele, soltando Cebolinha que meteu aquele golaço, né, o resto a gente já sabe, aí depois briga e tal. Então acredito que por conta dessa deficiência do Flamengo e por conta de chances matemáticas, óbvio, né, nenhum time tem chance de zero de perder ou ganhar, né? O Flamengo pode enfrentar o reserva, o lanterna do Campeonato Brasileiro e perder, né? A gente já viu isso acontecer. O Flamengo não ganha do Juventude há não sei quantos anos, né? 30 anos, sei lá, lá no Alfredo Jaconi, lá fora. E o Vasco tá fazendo uma pressão absurda para jogar o jogo em São Januário, né? Para não ser 2 jogos no Maracanã, né? Se o jogo que eles mandarem em São Januário e o outro é no Maracanã, o que não vai fazer diferença nenhuma para mim. Esse time do Flamengo já se portou muito bem, visto a final da Copa do Brasil, né, que mandou no Galo, ganhou sem dificuldades, né, sobrou no jogo, perdeu um bando de gol, né, foi só 1-0 aquele jogo, poderia ter sido até mais do que o jogo de ida, que foi 3-1. Mas concluindo aqui então, eu acredito que o Flamengo passa do Vasco sim, com certa tranquilidade, né, na medida do possível, né, acho que vai ser um jogo brigado, mas eu acredito até em 2 vitórias do Flamengo. Mas eu quero te ouvir, você acha mesmo que tem chance zero do Vasco passar do Flamengo? E diz aí, comenta qual vai ser o placar dos 2 jogos, valeu?